Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, se você pudesse chegar mais para frente e sentar aqui no meio, talvez nós possamos aproveitar mais para estar perto um do outro. Te convido a se colocar de pé, embora você tenha acabado de se sentar, mas se você puder chegar mais para frente, principalmente aqui no meio, creio que seja melhor para todos nós. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, o capítulo de número 2, e na verdade, hoje, se Deus permitir, nós iniciamos uma jornada de algumas poucas semanas, olhando com mais atenção para as cartas escritas pelo apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, algumas igrejas bastante específicas, localizadas lá na Ásia Menor, na atual Turquia. O apóstolo João, já no final da sua vida, bastante idoso, foi inspirado pelo Senhor Jesus para que escrevesse 7 cartas destinadas a 7 igrejas bastante específicas. Eu gostaria de te convidar para essa jornada junto comigo, pelos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Nós lemos hoje os versículos 1 a 7, tratando da primeira carta enviada a uma igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7, o texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Eu sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não o são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho, porém, contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida neste momento e ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é do Senhor, Pai. Por isso, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, pelo apóstolo João, a uma igreja específica, ainda assim nós ouvimos e percebemos a Tua voz e somos dessa maneira encorajados pelo Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, para nós recebermos as insondáveis maravilhas da Tua lei e saiamos daqui edificados pelo Senhor, encorajados na nossa caminhada contigo, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Carta à igreja em Éfeso. Na verdade, quando nós tratamos do livro do Apocalipse, muitas questões podem surgir. Afinal de contas, se você já leu o livro de Apocalipse do início ao fim, você percebe que logo diversas questões surgem. Nós não vamos entrar nas questões complicadas em torno do livro de Apocalipse, mas algo importante precisa ser dito com relação ao objetivo desse livro.
Ainda que o livro de Apocalipse contenha diversas linguagens e elementos simbólicos que falam a respeito do final dos tempos, o objetivo deste livro não é esclarecer para nós como vai se dar o final dos tempos. O objetivo do livro de Apocalipse não é que eu e você leiamos e fiquemos nos perguntando: quem será o anticristo? Será que ele já nasceu? Quando será que ele vai assumir o poder? Não é esse o objetivo do livro do Apocalipse. Antes, o objetivo desse livro é nos dar esperança, é encher o nosso coração da esperança que vem por meio da certeza de que no final da história, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a perseguição enfrentada pelos cristãos, no final da história, Cristo vai vencer. O livro do Apocalipse foi escrito no ano de 95 depois de Cristo. Ou seja, mais de 50 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Mais de 50 anos depois, na época em que Jesus estava nesse mundo, e antes de nós mergulharmos no capítulo 2, é importante essa introdução contextual. Quando Jesus estava nesse mundo, ele teve e desenvolveu seus 3 anos e meio de ministério, fez discípulos, e na sua ascensão ele ordenou e instruiu seus seguidores a que fizessem outros discípulos, que fossem pregando o evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E foi exatamente isso que os seus discípulos fizeram. Desde a ascensão de Jesus, a sua volta, a sua partida para o céu, os seus discípulos começaram a pregar o evangelho. A igreja começou a crescer, a se multiplicar. Várias pessoas, multidões na verdade, foram alcançadas pela mensagem de salvação em Jesus Cristo, reconheceram no Senhor Jesus o seu único e suficiente Salvador, e dessa forma o cristianismo começou a ganhar destaque, cada vez mais crescendo e crescendo, recebendo novas pessoas. Até que em determinado momento, ou na verdade na época em que o livro de Apocalipse foi escrito, o cristianismo era enxergado por todos, e principalmente pelo Império Romano que governava o mundo, como nada mais, nada menos do que uma simples variação do judaísmo. Na verdade, um pouco antes, até o ano 64, quando Nero entrou na história, o cristianismo era enxergado e compreendido por todo mundo, e principalmente pelo Império Romano, como uma variação do judaísmo. Na verdade, o judaísmo era uma religião muito antiga, que existia desde antes de o Império Romano surgir. Então, quando o Império Romano surgiu e chegou ao poder, o judaísmo já estava lá. Ninguém do judaísmo incomodava o Império Romano, de tal forma que o Império Romano e os judeus conseguiram conviver sem problema nenhum. Os romanos cobravam impostos dos judeus, mas não mexiam com a religião deles. Os romanos eram governadores políticos e econômicos dos judeus, mas não se metiam com a religião dos judeus. Não exigiam, por exemplo, que os judeus adorassem os vários deuses cultuados por eles romanos. Não exigiam que os judeus adorassem o imperador como sendo um deus. Mas de repente o cristianismo começa a crescer, e os cristãos diziam com toda a convicção do mundo: César não é Senhor. César não é Deus, na verdade só existe um Deus, e esse Deus é Jesus Cristo. Os cristãos começaram a dizer isso cada vez com mais convicção, a atrair cada vez mais pessoas, o que causou muita preocupação e indignação, na verdade, nos judeus. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque quando os cristãos falavam que somente Jesus Cristo era Deus, para os judeus isso era uma blasfêmia.
Os judeus não reconhecem a divindade de Cristo. Para os judeus isso era uma blasfêmia, de tal forma que eles se indignavam com os cristãos. Mas os judeus começaram a ficar mais preocupados ainda pelo seguinte motivo. Até agora, Roma e os judeus conviviam e coexistiam em paz. Mas se os cristãos que eram confundidos com os judeus começassem a chamar a atenção, o Império Romano não ia gostar disso. O Império Romano ia se voltar contra os cristãos. E se nisso tudo ele acabasse se voltando contra os judeus também, proibindo que os judeus exercessem e tivessem a sua liberdade religiosa. E é por isso que quando o cristianismo começou a crescer e a se espalhar, o primeiro grupo que se opôs aos cristãos, que começou a persegui-los, que tentou acabar com o cristianismo, com a difusão do cristianismo, foram os próprios judeus. É por isso que você lê, por exemplo, lá no livro de Atos, o capítulo 8, versículo 1, de uma perseguição que surgiu contra os cristãos, que estavam em Jerusalém e precisaram fugir para outras regiões de Israel. Foram os próprios judeus perseguindo os cristãos, tentando acabar com o cristianismo. Porque eles não queriam que o imperador voltasse os seus olhos para cristãos e judeus. Mas no ano de 64 depois de Cristo, aconteceu algo que mudou a balança. A balança que se mantinha equilibrada de forma muito delicada, teve o seu equilíbrio alterado quando o imperador que estava no poder, Nero, percebeu que os cristãos na verdade não eram um outro tipo de judeus. O imperador Nero, quando estava no poder, ele percebeu que os cristãos, na verdade, eram uma grande ameaça para o Império Romano, que se fundamentava, dentre outras coisas, no fato de que a autoridade e a pessoa do imperador eram tidos como Deus. O imperador era Deus. E aquele grupo de cristãos, cada vez crescente, que começava a ganhar espaço, estava dizendo: o imperador não é Deus. Somente Jesus Cristo é o Senhor. O imperador não é o Salvador, não é o Mestre. Somente Jesus Cristo é o Mestre e Senhor. E então o imperador Nero tentou silenciar os cristãos de uma vez por todas. Ele decidiu colocar fogo na cidade de Roma e culpar os cristãos. Na verdade, a cidade de Roma, por ser uma cidade cosmopolita, era ocupada por diversos grupos vindos de diversos locais. E cada imigrante que vinha se juntava com seu próprio povo. Então tinha diversos bairros, por assim dizer, cada um de pessoas vindas de um local específico. O que o imperador Nero fez foi colocar fogo em diversos bairros da cidade, menos no bairro dos cristãos. E no dia seguinte, quando as pessoas começavam a controlar os incêndios, ele disse: pessoal, vocês não repararam algo estranho nesse incêndio? Só o bairro daqueles cristãos é que não pegou fogo. Eu acho que foram eles que incendiaram a nossa cidade, no dia 19 de julho do ano de 64. E a partir de então, não apenas os judeus se opuseram e se opunham ao cristianismo, não apenas o império se opunha ao cristianismo, mas Nero fez com que os cristãos fossem perseguidos por todas as pessoas. A partir de agora, um vizinho cristão seria perseguido pelo seu vizinho romano. Um pai cristão poderia ser entregue às autoridades e perseguido pelo seu próprio filho. Sócios nos negócios talvez perseguissem um ao outro aquele que fosse cristão. A partir de agora, todo mundo estava se voltando contra os cristãos. Nessa perseguição que teve início no ano de 64 depois de Cristo, vários irmãos nossos
morreram. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo foi decapitado por volta do ano de 67 depois de Cristo. Fruto dessa perseguição implementada por Nero. O apóstolo Pedro, um ano depois, acredita-se, no ano de 68, foi morto, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Alguns anos depois, o próprio apóstolo João, como resultado dessa perseguição, foi exilado, foi expulso para a ilha de Patmos. E assim começou a perseguição contra os cristãos. Mas se o imperador Nero foi perverso, foi maligno contra os cristãos, o imperador Domiciano, que assumiu o poder no ano de 81, foi ainda pior. Se Nero foi ruim, Domiciano foi ainda pior. A perseguição causada e efetuada por Domiciano foi sem precedentes contra os cristãos, de tal forma que os cristãos precisaram fugir de Roma e se instalar em outros lugares. Agora imagine você, cristãos que precisaram abandonar suas casas às pressas, que precisaram deixar para trás talvez tudo o que possuíam para tentar recomeçar a sua vida em outro lugar, um pouco mais distante de Roma, longe do Império Romano e dos olhos perversos do imperador Domiciano. A necessidade que eles não tinham de receber encorajamento, a necessidade que eles não tinham de receber um conforto do Senhor. E nesse contexto havia algumas comunidades muito específicas, lá na Ásia Menor, na atual Turquia, que careciam desesperadamente de consolo, de encorajamento do Senhor. Não 7 igrejas aleatórias, mas 7 igrejas que estavam numa rota comercial, interligadas uma à outra, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Há quem entenda que essas 7 igrejas descritas nos capítulos 2 e 3 representam estágios da igreja de Cristo. É uma interpretação possível, mas o fato é que, ainda que seja uma interpretação possível, elas foram igrejas reais, comunidades cristãs, reais e literais, que receberam cartas do Senhor Jesus Cristo, escritas por intermédio de João. Lá estavam aquelas 7 comunidades precisando de encorajamento. Então o Senhor Jesus ordena que João escreva cartas de encorajamento. Mas antes de escrever essas cartas de encorajamento para as igrejas de modo individual e personalizado, João escreve e dá um relato da visão que ele teve do Senhor. Ele dá um relato daquilo que ele viu. Apocalipse, o capítulo 1, versículos 10 a 13. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Quando João tem essa visão de Cristo, é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso, que ele mesmo nos diz que ele caiu como se estivesse morto. Que maravilhoso não deve ter sido. Ora, João já tinha visto Jesus muitas vezes durante a sua vida, há muito tempo. Ele tinha convivido com Jesus, ele tinha visto Jesus ensinar, ele tinha visto Jesus curar pessoas, ele tinha visto Jesus chorar a morte de um amigo querido, ele tinha visto Jesus se indignar contra aqueles vendedores que ocupavam o templo. Ele tinha visto Jesus despido na cruz, sangrando. Ele tinha visto Jesus
depois da sua ressurreição. Mas dessa maneira, foi a primeira vez que ele tinha visto. Alguém com aparência divina, com vestes brancas e uma faixa de ouro no peito, com pés brilhantes como metal polido, com olhos flamejantes. Seu rosto brilhava como o sol. Na sua mão, 7 estrelas. E quando ele abriu a sua boca para falar, a sua voz era poderosa como uma tempestade. Foi esse o Jesus a quem João viu. E esse Jesus se dirige para João e fala no versículo 17 e 18 de Apocalipse 1. Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. A primeira coisa que João quer que as 7 igrejas que sofrem, que são perseguidas no mundo hostil, saibam, é que Jesus Cristo é poderoso e está vivo. Eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Imagina o impacto na vida daqueles cristãos que estavam sofrendo, precisando muitas vezes se esconder do imperador para que não morressem. Recebeu uma carta escrita por aquele que foi morto, mas que agora está vivo. Aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Aquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Sem dúvida alguma, foi muito impactante por 2 motivos, pelo menos. Em primeiro lugar, porque o texto nos diz que Jesus Cristo tinha na sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. Bom, a mão direita sempre foi símbolo de poder e de autoridade. Por toda a Bíblia, a mão direita é símbolo de poder e autoridade. É a mão mais forte. É a mão que o rei usa para segurar o cetro. É a mão que o guerreiro usa para segurar a espada. A destra do Senhor, símbolo de poder. Mas como se não bastasse a mão direita, nessa mão direita havia 7 estrelas. E essas estrelas são muito significativas, porque lembre-se, e a gente vai ouvir esse nome por algum tempo, o imperador Domiciano, quando ele assumiu o poder, pouco tempo depois, na verdade, de ele ter assumido o poder, o seu filho, bebê ainda, criança, morreu. E quando o seu filho morreu, ele decidiu divinizar o seu próprio filho. Ou seja, ele declarou que o seu filho falecido era Deus e que todos deveriam reverenciá-lo como Deus. E para deixar isso bem claro, ele mandou cunhar uma moeda, projeta para mim, por gentileza, a primeira foto. Ele mandou cunhar uma moeda que descrevia exatamente isso. O seu filhinho, sentado sobre o globo do mundo, com 7 estrelas ao seu redor. O seu filho era Deus. Então João vem e escreve para aquelas pessoas que dia após dia se deparavam com moedas como essa. João escreve: olha, eu tenho uma mensagem para vocês daquele que em sua mão direita há 7 estrelas. Qualquer cristão daquela época inevitavelmente entenderia: não é esse bebezinho que é Deus, não é o imperador que detém todo o poder, é o Senhor que tem de fato 7 estrelas na sua mão direita. E como se não bastasse isso, ele passeava entre os candelabros de ouro. Como se não bastasse ele deter todo o poder,
Ele passeava entre os candelabros de ouro, e o versículo 20 vai nos dizer, do capítulo 1, vai nos dizer que os 7 candelabros de ouro são, na verdade, as 7 igrejas. Antes de João escrever cartas específicas, ele está dizendo: pessoal, não tenham medo. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu, na verdade, sou vítima dessa perseguição, exilado aqui na ilha de Patmos. Mas não tenham medo, não tenhamos medo. Porque o nosso Deus, aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro, que tem olhos como de fogo, pés como de latão reluzente, cuja face resplandece como o sol e a sua voz é como o som de muitas águas. Ele é que tem o verdadeiro poder, Ele é que segura 7 estrelas com a sua mão forte. E Ele está perto de nós, Ele passeia entre os candelabros de ouro. Ele cuida da sua igreja de perto. Não tenham medo. Por mais intensa que seja a perseguição, não tenha medo. Essa é a introdução às 7 cartas. E então João se volta agora para a primeira das cidades, para levar uma mensagem muito específica. Mas antes de continuar, eu te pergunto, você está comigo até aqui? Então vamos em frente. Ele escreve a sua primeira carta, a carta à igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente relevante naquela época. Na verdade, a cidade de Éfeso era uma das 4 principais cidades, das cidades mais poderosas do Império Romano. Para aquele tempo, uma cidade razoavelmente grande. Estima-se que cerca de 250 mil pessoas habitavam em Éfeso naquela época. Projeta a foto próxima para mim, por gentileza. Éfeso, bom, a gente tem ali embaixo, do lado esquerdo, a ilha de Patmos, onde João estava exilado. Se você seguir a linha, que era uma rota comercial, a primeira cidade na qual você chega é a cidade de Éfeso. Pode passar a próxima, por gentileza. Uma cidade portuária, um enorme anfiteatro. A relevância da cidade de Éfeso se dava pelo fato de que, justamente por ser uma cidade portuária, qualquer carregamento de qualquer mercadoria vindo de Roma ou vindo de qualquer lugar do mundo chegava em Éfeso. Se estivesse indo para a Ásia Menor, vai chegar em Éfeso. De tal forma que todo mundo afluía para Éfeso para resolver a sua vida. De todos os lugares da Ásia Menor, as pessoas se voltavam para Éfeso por conta do seu tamanho, por conta das possibilidades, por conta de quem passava por lá e de quem estava lá. Éfeso era, na verdade, um grande centro comercial do Império Romano. Mas não apenas um grande centro comercial, Éfeso era também um grande centro intelectual. Projeta a próxima para mim, por gentileza. Essa é a entrada da biblioteca de Éfeso, conhecida como Biblioteca de Celso. Quase tão bacana quanto a biblioteca do nosso pastor. Biblioteca de Celso. A gente só tem a fachada dela para trás, não sobrou muita coisa, mas essa entrada nos mostra a importância que eles davam ao estudo, que eles davam à cultura, que eles davam à filosofia, de tal forma que pensadores e intelectuais de toda a Ásia Menor se dirigiam para Éfeso, para poder divulgar as suas ideias, para poder estudar, de tal forma que Éfeso era um lugar e uma cidade de muitas oportunidades. Oportunidade de estudo, oportunidade de negócios, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de fazer conexões, oportunidade de criar coisas, de empreender. E justamente por isso,
Pelo fato de Éfeso ser uma cidade de tantas oportunidades, os desafios que os cristãos sentiam, a perseguição que aqueles cristãos enfrentavam, era uma perseguição principalmente social. À medida em que nós lemos ou que nós lermos as 7 cartas, vai se tornando cada vez mais claro que cada igreja enfrentava um tipo de perseguição diferente. Cada igreja enfrentava e lidava com um tipo de sofrimento diferente. O problema, a luta dos cristãos em Éfeso, o desafio deles ao seguir Cristo, era um desafio social. A biblioteca de Éfeso era enorme, mas não era o principal lugar da cidade. O anfiteatro que nós vimos na foto anterior, enorme, mas não era o principal lugar da cidade de Éfeso. O principal lugar era o mercado municipal, conhecido pelos gregos como ágora. Projeta a próxima foto para mim, por gentileza. Isso é o que sobrou do mercado da cidade de Éfeso, da ágora. Na ágora, todos os produtos que chegavam no porto podiam ser comprados e vendidos. Antes de serem levados para as outras cidades da Ásia Menor, seguindo a rota comercial, você podia comprar mais barato na ágora de Éfeso. Mas tinha um grande problema para os cristãos. Esse mercado, essa ágora, tinha 3 entradas. Era cercado por muros, com apenas 3 entradas. E em cada uma dessas entradas, havia um local para queimar incenso. E só podia entrar no mercado quem pegasse o incenso e queimasse ali, em honra do imperador, reconhecendo a divindade dele. Só podia entrar no mercado, onde todos os produtos eram vendidos, onde todas as pessoas se encontravam para negociar, para fechar negócio, quem antes queimasse incenso na porta da ágora, reconhecendo a divindade do imperador. E isso era um enorme problema, naturalmente, para os cristãos. Porque dessa maneira os cristãos eram excluídos da vida social de Éfeso. Eles tinham que dar algum jeito de resolver a sua própria vida, de se encontrar com as pessoas, de fazer negócios, de criar conexões, evitando o principal ponto e local para que isso acontecesse. Que problema social os cristãos enfrentavam? Éfeso representava bem os desafios que os cristãos precisavam enfrentar, não apenas pela questão da ágora do mercado, mas pelo fato de ser um ambiente cosmopolita que aceitava com muita facilidade o culto e a adoração a diversos deuses. Diversas divindades eram adoradas, eram celebradas na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha 14 templos, grandes templos, fora os pequenos altares, dedicados a 14 divindades diferentes, sendo o principal desses templos o templo de Ártemis, ou Diana, que na verdade foi uma das maravilhas do mundo antigo. A deusa Ártemis era uma deusa adorada já de muito tempo. Era a deusa da fertilidade, deusa da vida. Coloca a foto, por gentileza, irmão. A deusa da fertilidade. Essa é a foto, ou a escultura, melhor dizendo, da deusa Ártemis de Éfeso, da Diana dos Efésios, deusa da fertilidade e da vida. O seu templo era uma maravilha de fato. 137 metros de comprimento por 69 de largura. Coloca a próxima, por gentileza. Essas são as ruínas do templo de Éfeso, do Artemision. É o que sobrou hoje, apenas uma coluna erigida ainda. A próxima, por gentileza, irmão. Isso é o que teria sido o templo de Éfeso. 137 metros de comprimento, 69 de largura, cercadas por 127 colunas de mármore branco, 18 metros de altura cada uma,
dessas colunas. O templo de Ártemis, em Éfeso, era uma das maravilhas do mundo antigo, não sem razão. E para lá afluíam todas as pessoas, porque este templo impulsionava grande parte da vida social daquela cidade. Esse templo contava com centenas de sacerdotes e sacerdotisas cultuais que se prostituíam em honra e celebração da deusa da fertilidade e da vida. Todo mundo passava pelo templo de Éfeso. Todo mundo passava por esse templo. E lá estavam os cristãos nesse meio, tentando sobreviver num ambiente que adorava com tanta facilidade diversos deuses e Diana, Ártemis, com tanta clareza. Os seus rituais eram algo horrível. Uma vez por ano, no mês de maio, em honra dessa deusa, procissões eram feitas saindo do templo até o mar. Multidões, milhares e milhares de pessoas se dirigiam, cantando, dançando, se embriagando, levando uma enorme estátua da deusa até o mar para mergulhar a estátua da deusa no mar, para restaurar a virgindade dela, ano após ano. E depois que a estátua era mergulhada no mar, todos se dirigiam cantando, dançando e bebendo para o templo, e tinham todo tipo de orgia, todo tipo de promiscuidade. E era nessa cidade, nesse ambiente, que os cristãos precisavam viver. Era nesse tipo de ambiente que os cristãos precisavam dar um jeito de trabalhar, de ter relacionamento, de conversar, de viver. E ainda que a ágora fosse uma enorme barreira para os cristãos, que o enorme templo e cultos a Ártemis fosse outro enorme impedimento e barreira para os cristãos, nenhum desses dois se comparava ainda à barreira da adoração ao imperador. Da adoração ao imperador Domiciano. A cidade de Éfeso merece destaque também, não apenas por conta do templo, mas porque ela tinha o privilégio de ser neócora. Uma cidade neócora é uma cidade que tinha um templo não dedicado a qualquer deus, mas dedicado ao próprio imperador. Éfeso tinha esse privilégio, pouquíssimas cidades tinham esse privilégio, de ter um templo dedicado ao imperador. Mas lá estava Éfeso, com o seu templo, dedicado a Domiciano. Passa a próxima foto, por gentileza, irmão. Dedicado ao imperador Domiciano. Isso é o que sobrou do templo de Domiciano. Na parte mais elevada da cidade, todos, desde o porto na praia, se olhassem para a parte mais alta, veriam o templo dedicado ao Deus imperador. Próxima foto, por gentileza. O próprio Domiciano fazia muita questão de ser reconhecido como Deus, como Senhor, como Salvador. De tal forma que ele mandou erguer uma estátua de 15 metros em sua própria homenagem, e ela ficava na entrada do templo. E de tempos em tempos, todos os habitantes precisavam se curvar, se prostrar e reconhecer a divindade do imperador. E ele tinha um olhar perverso contra os cristãos. Que dificuldade ser cristão num ambiente como esse. Que dificuldade se manter fiel a Deus diante de tantas impossibilidades e barreiras sociais. Mas ainda assim, quando nós olhamos para a carta endereçada à igreja em Éfeso, não há nenhuma indicação de que eles abandonaram a fé, de que eles vacilaram na sua caminhada.
Diante de tantas perseguições, de tantas dificuldades, talvez alguém pudesse dizer, mas qual o problema de eu só vou queimar incenso, não é nem de coração. Eu só vou queimar um pouquinho de incenso para entrar no mercado. Eu não estou adorando o imperador com isso, o que eu quero é entrar na ágora e fazer os meus negócios. Mas será que tem tanto problema de fato eu só caminhar junto com a multidão, com a procissão, que está indo levar a estátua da deusa Diana, da deusa Ártemis, até o mar? Eu não vou fazer nada daquilo que eles fazem, eu só quero estar ali perto para eles me verem e eu conseguir tocar a minha vida em paz. Alguém talvez pudesse pensar assim, mas os cristãos em Éfeso, que receberam essa carta, se mantinham firmes. Eles continuavam fiéis, mesmo sendo excluídos aberta e claramente da vida social, mesmo sendo excluídos da ágora, mesmo não tendo os vínculos e os contatos com as pessoas que faziam a vida em Éfeso acontecer, que frequentavam o Artemision, o templo de Ártemis. Mesmo não tendo nada disso, eles se mantinham fiéis, eles mantinham firmeza doutrinária, eles perseveravam, eles aguentavam o sofrimento em nome de Cristo. A carta nos diz, e isso é algo muito positivo, destacado a respeito dessa igreja, que eles odiavam as obras dos nicolaítas, versículo 6, Apocalipse 2:6. Tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram basicamente um grupo de pessoas que dizia, olha, o que você faz com o seu corpo não importa, não se preocupa com isso. O que importa é o que você pensa e o que está no seu coração, as suas intenções, as suas motivações. O que você faz com o seu corpo, isso é o de menos. Em outras palavras, os nicolaítas incentivavam os cristãos dizendo, pessoal, queima um incenso e vai lá, entra na ágora, vai fazer seus negócios. No seu coração você não está servindo a Deus, então não tem problema. Queima o seu incenso e vai lá. Vai, anda junto com a procissão até o mar e mergulha a estátua da deusa. O que você faz com o seu corpo é o de menos. Só não deixa isso chegar no seu coração. Esses eram os nicolaítas que tentavam corromper e perverter os cristãos. Mas os cristãos de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas. Uma igreja louvável. Quantos elogios do Senhor Jesus, versículo 2, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, eu sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos, tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Que igreja louvável, que igreja inspiradora, aparentemente. Porque havia uma coisa que o Senhor Jesus tinha contra aquela igreja. Versículo 4, tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Quantas coisas aqueles cristãos não suportavam por causa de Cristo? Por conta da sã doutrina, avaliavam os que se diziam apóstolos, mas não eram. Descobria erro doutrinário e mentira, deixados de fora das negociações e do convívio, mas tinham abandonado o primeiro amor. E primeiro aqui não necessariamente significa o amor que tinham no início da sua caminhada com Cristo. Primeiro aqui talvez tenha muito mais a ver com o primeiro lugar, com aquilo que é o mais importante. Cristo não era o mais importante para eles. Faziam tudo o que precisava ser feito. Andavam na linha direitinho. Sofriam em nome de Cristo. Não entravam na ágora. Eram perseguidos. Eram abandonados e isolados.
Mas não era por amor a Cristo, porque eles tinham abandonado o primeiro amor. Cristo tinha deixado de ser prioridade na vida deles. Tudo aquilo que eles sofriam, que eles enfrentavam, não era porque eles amavam a Cristo. Era talvez porque aquilo era o esperado deles. Porque eles sabiam que era aquilo que devia ser feito, iam lá e cumpriam a tarefa. Mas não por amor a Cristo, não por devoção a Cristo. Era algo seco, era algo sem vida. Faziam talvez alguns deles porque estavam acostumados. Nasceram vendo os seus pais vivendo esse estilo de vida, aprenderam a viver dessa maneira e continuaram vivendo. Faziam por costume, aparentemente tudo aquilo que era esperado deles, mas haviam abandonado o primeiro amor. Talvez como alguns de nós hoje, para quem olha de fora, uma vida cristã exemplar. Faz tudo o que precisa ser feito, vem à igreja, vai na célula, quer servir, ora e lê a Bíblia, jejua, mas não como ato de devoção a Cristo, não por amor ao Senhor, simplesmente porque é aquilo que é esperado, porque é aquilo que precisa ser feito, porque domingo é dia de ir para a igreja e é estranho ficar em casa se eu não for para a igreja. Quantos talvez não venham para a casa do Senhor, não porque percebem a beleza do corpo de Cristo, de estar junto, mas simplesmente porque é estranho não vir. Essa é a crítica do Senhor contra eles. Abandonaram o primeiro amor. Deixaram de fazer de coração. Faziam por fazer, faziam por costume, faziam por rotina, faziam porque era a única coisa que sabiam fazer. Não importa o motivo, a única coisa que importa é não faziam de coração para o Senhor. E então vem a ameaça de Cristo. Se não te arrependeres, final do versículo 5, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Em outras palavras, não basta fazer aquilo que é certo. É preciso fazer de coração para o Senhor. Não basta você viver uma vida fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Você precisa fazer de coração. É por isso que a orientação de Cristo é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Volta a fazer as coisas tendo em mente que Cristo é a parte mais importante. As obras que praticavas no princípio como prioridade, como primícias, como a coisa mais importante. Mesmo diante de tanta perseguição, um alerta: você abandonou o seu primeiro amor. Mas aqueles irmãos precisavam não apenas dessa repreensão, precisavam de encorajamento, porque afinal de contas, estavam sofrendo. Afinal de contas, estavam sendo perseguidos. E então vem a recompensa no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Com essa recompensa, Cristo está fazendo referência ao templo de Ártemis que eles viam todo dia. Ártemis era a deusa da fertilidade, da vida, como foi dito. E um dos maiores símbolos, dos símbolos mais universais para a vida, é a árvore, que cresce, brota e frutifica.
E é por isso que na frente, na entrada do templo de Ártemis, havia uma enorme árvore, símbolo de fertilidade, símbolo de vida. As mulheres que não podiam ter filhos iam até aquela árvore na esperança de receberem filhos. Pessoas enfermas iam até aquela árvore na esperança de receberem vitalidade. Aquela árvore, mais do que símbolo de vida e de fertilidade, era um símbolo de esperança para os moradores de Éfeso, para todos aqueles que se curvavam diante de Ártemis. Mas os cristãos estavam fora disso. Os cristãos não se curvavam diante dela. E por isso, talvez se sentissem sem esperança. Talvez pensassem, esses efésios, eles podem recorrer ao templo, à árvore na frente do templo, e sempre que eles vão lá, eles voltam reanimados. Mas o que é que eu posso fazer? Eu só tenho perseguição, eu só tenho banimento, eu só tenho marginalização. Que esperança há para mim? E então Cristo promete uma árvore muito mais especial e preciosa do que aquela que estava na frente do templo de Éfeso, de Diana dos Efésios. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Se você permanecer firme, é o que Cristo está dizendo. A sua esperança não deve estar nessa árvore plantada aí na frente desse templo. Há uma árvore muito melhor para você, plantada no paraíso de Deus. Essa palavra paraíso é uma palavra muito interessante, porque ela significa literalmente jardim. Os imperadores na antiguidade tinham o costume de receber os seus convidados de honra, de dar festas nos jardins magníficos dos seus palácios. Ser convidado para o jardim de um imperador era estar num lugar de honra. Um cidadão comum não tinha muitas esperanças de ser convidado para estar no jardim do imperador. Um cristão, sendo perseguido por Domiciano, não tinha nenhuma esperança. Se o imperador encontrasse o cristão, não seria para convidá-lo para ir para o jardim. Os cristãos tinham tudo para se sentir completamente desesperançados e marginalizados. Jamais seriam convidados para o jardim do imperador. Mas então Cristo vem e diz: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso do próprio Deus. Talvez você não seja convidado a participar dos melhores círculos. Talvez você seja, justamente por ser cristão, discriminado, marginalizado, posto de lado, preterido de fato. Mas se a sua esperança começar a fraquejar em qualquer momento, lembre-se, há uma árvore da vida preparada para você, plantada não no jardim de um imperador, mas no paraíso do próprio Deus. Chegaria o dia para aqueles cristãos, chegará o dia para mim e para você, que cremos em Cristo, que veremos esta árvore da vida plantada pelo Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã, que tem abandonado o primeiro amor, não no sentido de fraquejar na fé, não no sentido de estar desanimado de fazer as coisas de Deus. Você que tem feito tudo aquilo que o Senhor espera de você, mas o seu coração não está no Senhor. O seu coração se desviou de Cristo e você quer voltar ao primeiro amor. Você quer retomar
e recolocar como prioridade na sua vida o Senhor, sem fazer as coisas por obrigação, mas sendo aquecido por Ele, eu quero orar com você. Eu te convido a levantar uma das suas mãos. Alguém que se sente desencorajado na sua caminhada cristã, tem feito e vivido a vida cristã por rotina, por costume, por obrigação, porque não sabe fazer outra coisa, mas não por amor. Eu gostaria de orar com você. Eu te convido a levantar uma das suas mãos. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, e somente o Senhor, é aquele que detém na tua mão direita 7 estrelas, que passeia por entre 7 candelabros de ouro, que tem os olhos como chamas e pés como de latão reluzente. Nós te louvamos porque o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus, ó Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque mesmo diante de tantas perseguições a que estamos sujeitos neste mundo, o Senhor não nos deixa desamparados, mas pelo contrário nos envia cartas de amor para nos encorajar na caminhada, para nos relembrar daquilo que está reservado para nós, daquilo que nos aguarda. Veremos a árvore da vida plantada no jardim do Senhor, Pai. Não nos permita nunca esquecer as palavras que o Senhor mesmo nos transmitiu por meio desta carta à igreja de Éfeso, mas que pelo contrário, em momentos de desânimo, em momentos de perseguição, em momentos de exclusão, pelo fato de sermos cristãos, que nós possamos ser relembrados de tudo aquilo que os nossos irmãos e irmãs cristãos sofreram há tanto tempo e de como permaneceram firmes, Pai, e desfrutam da recompensa do Senhor. Que o Teu Espírito Santo grave esse texto no nosso coração e no momento certo, muito fruto seja produzido, fruto de ânimo, fruto que tenha peso para a vida eterna, Pai. E agora que chegamos ao final desse culto, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso abençoada por Ti, e um restante de semana na Tua presença, desde já preparando o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo encontro, no dia do Senhor, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Na semana que vem continuaremos, se Deus quiser, olhando para as próximas cartas de Apocalipse. Deus abençoe.